Olá a todos, hoje em mais um episódio do SESI Recebe, estamos recebendo aqui a doutora Cecília, que irá tratar um pouco sobre estudo no âmbito internacional, sobre bolsas de estudo, sobre a vivência dela, no âmbito institucional, tanto nacional quanto internacional, e trará algumas novidades, de implementação sobre como obter essas vagas e, principalmente, depois de obter, o que fazer. Passo aqui a palavra para hoje o nosso estudante Ruth, que está aqui compondo a banca de entrevista com a doutora Cecília, e já aproveito a passar a palavra para a doutora Cecília. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. E obrigada a SESI Recebe por esse espaço. Devo a palavra agora a Ruth, que irá iniciar essa discussão. Hoje a nossa pretensão é obter o máximo de informações possíveis, desse início, o meio, enfim, de como é toda essa estrutura, como é esse acesso, e principalmente aqui com a curiosidade de quem tem vontade, de quem tem interesse em estar dentro dessa inovação e também participar de programas como esse. Olá, Ruth. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, como o professor falou, nós iremos dar essa pauta muito legal, por sinal, sobre estudo e trabalho no exterior. Eu sou Ruth Martins, estudante do 6º período daqui da CSI do curso de Direito. E vamos começar, doutora Cecília, contextualize um pouco a gente aí sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência. Conte um pouco para a gente poder se situar um pouquinho no assunto. Ok, então, meu nome é Cecília Barros Ramalho, eu sou advogada e, além de advogada, eu sou DPO, que eu já vou explicar um pouco mais o que é isso, e mentora de vida no exterior e de artigos científicos, que também tem uma ligação com essa trajetória. Basicamente, eu comecei o curso no Brasil, mas depois, por uma oportunidade, eu transferi para Portugal, em Lisboa, onde eu encerrei a minha graduação. Lá também eu fiz uma pós-graduação. Enquanto eu estava lá, eu fiz mais uma remotamente, mas instituída no Brasil, e também comecei a minha vida profissional em Lisboa. Depois eu retornei ao Brasil para buscar a minha OAB, porque essa possibilidade existe para quem é graduado em Portugal. Entendi. Como surgiu essa pretensão na faculdade? Já se falava nos corredores? Como surgiu essa curiosidade em poder fazer essa forma tão distinta que é nessa graduação bipartida, digamos assim? Então, eu comecei a imaginar, mais ou menos na metade do meu curso, a fazer uma pós-graduação, um mestrado, mas em termos de depois do diploma mesmo, em Portugal. Mas eu comecei a enxergar, pelo menos naquela época, no direito brasileiro e na nossa realidade paraibana, nordestina, que o direito era muito ligado ao litígio, algo com o que eu não me identificava. Eu, a partir de determinado momento no curso, percebi que a minha vocação era para a advocacia preventiva, para o compliance. E eu comecei a me informar sobre possibilidades, mercado de trabalho, formação universitária e pós-universitária no exterior. E encontrei em Portugal, também pela minha história pessoal e familiar, um elo e uma possibilidade de estrategicamente adiantar o tempo. Ou seja, em vez de realmente buscar esse mestrado, essa pós-graduação, por que não concluir a graduação em um lugar que tivesse mais possibilidade de mercado, de trabalhar com aquilo em que eu me via profissionalmente atuando. E foi a partir desse momento em que eu decidi fazer essa transferência, tentei, graças a Deus deu certo e fui para lá. Existe alguma preocupação, e aí a gente já
caminha um pouco mais em relação à temática, ou pode ficar à vontade, caso tenha algum apontamento a fazer, alguma preocupação em âmbito internacional, né, das próprias instituições, inserir essa pessoa que está chegando naquele ambiente, né? A preocupação que eu digo assim, termina que a faculdade ela é corresponsável, né? Pelo fato de você estar no país estrangeiro que tem que oferecer essas informações, principalmente entregar algo válido e juridicamente válido, né? Existe alguma preocupação dentro do próprio campus que realmente facilita esse acesso? Juridicamente, eu diria que pelo menos Portugal é um país muito acolhedor em termos de oportunidades para nós brasileiros. Até pouco tempo atrás havia aí uma demanda, uma espécie de dúvida a respeito dessas portas abertas, dessas possibilidades, porque a ordem portuguesa tinha restrito, de certa forma, os campos de atuação para quem tivesse uma formação brasileira e quisesse ir atuar em Portugal. Mas na época que eu fui, e também atualmente, esse tema não era e não é um problema, porque a inserção no mercado de trabalho português, no meu caso, para quem foi buscar terminar a graduação, é pautada por um tratado de amizade, mas que também se aplica a quem quer fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação, ou simplesmente tem uma formação brasileira e quer ir para lá exercer, ir para a prática diretamente. Então, eu diria que sim, existe essa preocupação, porque os países têm um tratado de amizade. A legislação da OAB e a legislação da Ordem dos Advogados Portuguesa, que é chamada popularmente de OA, tem essa preocupação. Mas, de um ponto de vista institucional e de vida, eu aprendi uma série de coisas que eu brinco, dizendo que se eu tivesse alguém para me avisar, teria sido bem mais fácil. Como qualquer processo de adaptação, como qualquer situação na vida, não é? Às vezes a gente tem algumas coisas que a gente pensa, se alguém pudesse me guiar com relação a isso, teria sido mais fácil. E é por isso também que eu hoje em dia tento ser essa pessoa para os outros. Se eu vejo que alguém busca essa formação em um lugar diferente, eu quero ser a pessoa que vai estar lá para auxiliar, para orientar. E é justamente nesse ponto que a gente vai chegar, né? Que a gente chegou, no caso. Como você falou, alguém para nos avisar. Então, a gente vai fazer os questionamentos em relação a antes, durante e depois, né? Para as pessoas que têm interesse, né, nesse assunto. E a gente, começando a pergunta aqui, no quesito antes, né? Como se planejar aí para estudar e trabalhar no exterior? Bom, vamos lá. Eu acho que isso depende muito do objetivo da pessoa. Por exemplo, você quer ir a estudo, você quer ir a trabalho, você quer ir fazer um intercâmbio. Então, vai depender muito do objetivo. Mas o que todos esses têm em comum são algumas possibilidades que eu já posso te falar aqui. Por exemplo, bolsas. Em termos de bolsas, nós temos para tanto um estudante de intercâmbio quanto um estudante de graduação. Bolsas de mérito, bolsas de iniciação em investigação científica. Eu falo desse assunto tão específico porque eu, durante o tempo em que era estudante lá, eu era concursada e eu trabalhava exatamente com isso. Então, eles chamam bolseira, eles não chamam bolsista, de investigação científica. E eu trabalhava com escrita acadêmica por meio desse concurso. E isso me fornecia uma bolsa. Então, isso é uma oportunidade de bolsa. Mas também existem, por exemplo, situações de financiamento por meio de um programa chamado Erasmus, que é quando um estudante vai de intercâmbio entre universidades da Europa, ou até, por exemplo, Brasil, Europa, outros países fora da União Europeia, dependendo do contexto, eles fazem uma espécie de cobertura. Eles calculam a diferença de custo. Por exemplo, eu vivia aqui, eu gastava X. Fui para lá, eu passei a gastar X mais Y. Então, eles cobrem esse Y como uma bolsa, como uma ajuda de custo para que
isso não seja um impeditivo para a tua formação profissional e tudo. Então, em primeiro lugar, eu diria que é definir qual é o objetivo, se é estudo, se é intercâmbio, se é trabalho, e já começar a se planejar financeiramente e também de um ponto de vista dos documentos, que a gente também vai falar um pouco. Sim. Nessa questão, assim, em relação aos requisitos, né? Digamos que você está dentro de um país da Europa, né? Até em questão da língua que se fala, quando você vai fazer essa aplicação, né? É necessário você ter esse conhecimento, ter uma língua fluente para estar no país? É um pré-requisito determinante? Ou, assim, você pode, inclusive, unir dois tipos de bolsa, você ir para a bolsa de estudos em relação à especialização e também para idioma? É possível fazer isso? Não só é possível, como ajuda muito. E nos grandes escritórios e nas grandes oportunidades em geral, por mais que nós estejamos falando de um país falante de língua portuguesa, o inglês é uma realidade. Existem lugares que é ponto de corte a pessoa não ter proficiência em inglês ou não. Claro, não vai ser obrigatório, claro, vai depender da cidade, vai depender de uma série de contextos. Mas principalmente a língua inglesa é sim demandada, vai sim ajudar com essas oportunidades. E, curiosamente, existem outras, como, por exemplo, o espanhol, já que Portugal e Espanha fazem parte da Península Ibérica e as economias estão muito ligadas de um país e do outro. Por isso, existem escritórios de advocacia, por exemplo, espanhóis, com presença muito forte em Portugal como um todo. E também o alemão, por exemplo. Existe um escritório em particular em Portugal, que é um dos mais fortes do país, que tem o que eles chamam de German Desk. É uma mesa alemã, traduzindo literalmente, que é uma parte do escritório que é voltada para assuntos que têm ligação com o ordenamento jurídico alemão, e eles contratam pessoas que tenham algum grau de proficiência em alemão. Fora isso, o cantonês, que é ligado à China, porque é de uma parte da China, que é Macau, que também foi colônia portuguesa, é muito forte e existem muitas pessoas dessa região por lá. Então, não é que seja obrigatório, ninguém se assusta, não é que seja obrigatório chegar lá falando chinês, mas é uma curiosidade que eu quis trazer para vocês. Muito bom. Então, qual é a média de duração de curso lá? Pronto. O intercâmbio, certo? Ele vai, pelo menos pelo Erasmus, que é esse programa que eu falei para vocês, ele vai variar entre 6 meses e 1 ano, geralmente. Diferentemente do curso de Direito propriamente dito, num geral, os cursos superiores de lá duram menos tempo do que a média brasileira. A nossa média brasileira a gente sabe que é de 4 anos, Direito aqui tem 5 anos, Medicina, por exemplo, tem 6. Lá a média de cursos é de 3, no máximo, e Direito tem 4. Então, vai depender muito do intercâmbio ou da graduação propriamente dita. Os mestrados e as pós-graduações variam entre 6 meses e 2 anos. Certo. E também uma dúvida muito corriqueira, né, em relação a se preparar, tanto financeiramente, se preparar. Quais são as estratégias que você utilizou para ir para lá e também que você daria para a gente, né? Sim, claro. Bom, de um ponto de vista financeiro, o que é que eu posso destacar? Tanto quem quer ingressar com a nota do Enem, já desde o início, quanto quem quer ingressar com uma nota de transferência, como foi o meu caso, pode se beneficiar, dependendo da instituição, dependendo da política da universidade, do que eles chamam de bolsa de mérito. Isso já é uma ajuda. O nosso sistema de notas é diferente do deles, tá? Então, lá, as notas variam entre 0 e 20. Menos de 8, a pessoa é automaticamente reprovada. Entre 8 e 9, a pessoa faz a nossa recuperação. A partir de 10, a pessoa tem uma nota suficiente para ser considerada aprovada, mas não é nenhuma nota brilhante, vamos dizer assim, até chegar mais ou menos no 15. O 14 já é considerado uma nota boa. Mas a partir do 15 que o aluno realmente se destaca. Tanto que as bolsas de mérito são concedidas a partir do 15.
Então, na minha universidade, por exemplo, quem tinha média a partir de 15 e 16, 17 ia aumentando, ia gradativamente com a sua bolsa de mérito aumentando também. Isso é uma primeira estratégia. Ver se a universidade a qual a pessoa está se candidatando tem essas possibilidades. Geralmente, em Portugal, isso existe. Uma segunda estratégia é buscar trabalhos que possibilitem a acumulação com uma carga de estudos pesada, porque a gente sabe que direito não é um curso com pouco material para ler, pelo contrário. E que ainda assim também dê uma ajuda financeira, que é, por exemplo, a situação dessa bolsa de iniciação e investigação. E a vantagem desse tipo de trabalho é que o estudante pode aprofundar suas habilidades acadêmicas, aprofundar suas habilidades de escrita científica, enquanto faz isso, sem contar a possibilidade de fazer networking, que nunca é demais. No caso, são publicados vários artigos, durante o decorrer, né? Do Esse curso. acompanhamento, ele é feito com um professor específico, isso a gente está falando um pouco durante todo o processo, né? Você pode, por exemplo, seguir várias linhas de pesquisa, tendo professores diferentes, e essas publicações normalmente são feitas dentro da própria faculdade, ou a faculdade já produz especificamente para algum setor do mercado? Bom, basicamente, no meu caso, eu fazia parte de uma equipe, que eles chamam de equipa, e nessa minha equipe eu tinha uma coordenadora. Nós trabalhávamos com temas pontuais e específicos, mas chega um determinado momento na progressão de carreira desse concurso em específico, em que o estudante, o concursado, ele pode criar uma certa autonomia para escrever sobre as áreas de interesse dele. Então, eu comecei com uma gama de temas, mas depois eu fui direcionando para a área empresarial, para a área tributária, para proteção de dados, que tem a ver com esse cargo de PO, Data Protection Officer, ou seja, oficial de proteção de dados aqui, de acordo com o nome da legislação brasileira. É uma profissão bem que, na verdade, está surgindo necessidade cada vez mais, Sim, né, com as sim. empresas. Sim. E realmente é um tema bacana de tratar, Sim. especificamente. Então, basicamente, é isso. A pessoa, claro, vai depender do concurso que fizer, vai depender da realidade de cada um. Mas no meu caso, por exemplo, eu comecei de uma maneira mais geral e depois eu tive essa oportunidade de ir afunilando para as minhas duas áreas de prática, vamos dizer assim. Tem um momento específico? Sim, no seu caso foram 2 anos, né? Essa liberdade que é dada pela instituição, né, pelo examinador, por exemplo, é só após 1 ano, ou isso aí pode ocorrer de acordo com a maturidade técnica que você Depende tem? da avaliação do bolseiro/bolsista, como a gente chama. Entendi. Então, Não aquela é nota nada- que é captada durante... Então, é uma espécie, né, para que a gente possa entender qual a técnica é analisada. Então, você vai ter inúmeras cadeiras, né? Você vai ter que suprir essas notas acima de 15, e quanto mais nota, né, vai Quanto aumentando. maior a nota, maior Vai ajuda. sendo disponibilizado de forma automática, ou sempre e a cada projeto é necessário fazer uma inscrição, ou a própria instituição vai direcionando você para isso? Nesse caso em específico, eu não recebia notas pelo meu trabalho, sabe? Essas notas eram da minha universidade, e por mais que o sistema dessa outra universidade, que era onde eu era bolsista, fosse o mesmo, eu não era avaliada. Então, eu não recebia notas pelo meu trabalho, mas a gente sempre recebe aquele feedback qualitativo, né? Em vez de quantitativo. E nesse sentido é que a progressão vai acontecendo, as possibilidades vão se multiplicando para escolher um tema, ter mais autonomia e crescendo dentro do cargo. O que acontece não necessariamente a pessoa é obrigada a ter uma média acima de 15. Isso vai te ajudar a abrir mais portas, claro, mas não é obrigatório. Inclusive, existem muitas pessoas com cargos muito bons, em escritórios muito bem conceituados, que não chegaram a ter uma média 15,
mas é um objetivo a ser colocado, vamos dizer assim. É importante que a pessoa tenha em mente esse número como um referencial. Certo, me classifiquei, preparei meu objetivo, estou lá, Portugal. Como é que acontece essa questão da saúde, transporte, moradia, conta bancária também, que é muito importante você Sim. saber disso tudo, Sim, né, num país estrangeiro. sim. Pontos bem relevantes para a gente falar aqui. Vamos começar pelo transporte. O transporte público em Portugal é muito seguro, é muito eficiente, é muito tranquilo de lidar. Eu andava muito de metrô, por exemplo. Não é toda cidade lá que vai ter metrô, naturalmente, como em qualquer país, mas em Lisboa, uma pessoa consegue se locomover e aprender o mapa do metrô com facilidade. Os custos são muito reduzidos ou, a depender da tua idade, vão ser nulos. Por quê? Lá pelos 23, 24 anos é que a pessoa é obrigada a começar a pagar. Abaixo disso e acima de 65 anos, a pessoa pode usar os transportes públicos gratuitamente. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, conta bancária. Uma conta bancária, claro, vai ser necessária para o nosso dia a dia, para a nossa vida lá. E existe uma série de documentos que são necessários, inclusive eu vou aproveitar para listar aqui documentos que são indispensáveis para quem quer ir para Portugal. Então, primeiro, o passaporte, claro, mas também outros como para obter o visto de residência, a depender do tipo de autorização de residência, da finalidade de estudo ou de trabalho, a pessoa vai ter que apresentar comprovante de matrícula, média do Enem ou do exame superior, ou histórico escolar da universidade, com a descrição das cadeiras, o mais detalhado possível, e a nota que a pessoa teve, se for uma situação de transferência ou pós-graduação. Carta de recomendação, se for uma situação de trabalho, carta de motivação, seja se for de trabalho, seja se for acadêmica, e comprovante de endereço lá, comprovante, se for o caso de a pessoa conseguir se sustentar, pelo menos nos 90 dias iniciais, que é o período em que a pessoa está ali como turista, não precisa de um visto. No caso, tem que identificar o local onde vai ficar antes de ir, é isso? Não necessariamente o local onde vai ficar, mas que a pessoa tem rendimentos para estar lá por um determinado período. Tá? Então, esses são alguns dos... E se for através de bolsa, eles que determinam o lugar? Não, a pessoa... Isso vai depender muito da bolsa, claro. Mas, geralmente, a própria pessoa vai escolher a instituição, vai escolher o lugar e, com isso, vai buscar a bolsa. Então, vai depender mais da escolha da pessoa. Claro que existem situações de parceria em que vai ser o contrário. A bolsa vem primeiro e depois o lugar não é o determinante, mas a regra é que o lugar seja escolhido primeiro. Essa aplicação, né? Creio que a gente ficou essa dúvida. Essa aplicação, como é feita? É por meio dos sites das instituições internacionais e aí essa documentação já é enviada diretamente para os sites, via e-mail. Como é o primeiro contato com as instituições para que o aluno ele possa de fato ingressar? E também uma outra dúvida, né, se todas essas documentações, digo isso porque a gente sempre tem essa preocupação, tem que passar por aquele processo de apostilamento, toda a questão cartorial, né, e isso realmente tem até um custo inicial para esse envio. Sim, as universidades realmente vão requerer que pelo menos uma parte dos documentos seja apostilada. É o que eles chamam de apostila de Haia. Isso. Essa convenção de Haia, para quem não sabe, ela tem mais de uma centena de países signatários e ela é o que permite que os documentos tenham uma validade jurídica internacional. Então, realmente, isso tem um certo valor de despesas iniciais que também tem que ser computado nesse planejamento financeiro de que a gente falou já no início. Já o acesso, ele é feito de uma maneira muito mais simples.
Porque hoje em dia, basta que a pessoa escaneie ou faça a fotocópia, como eles chamam, digitalize e mande tudo em PDF. Basta que, claro, siga as formalidades, seja um documento autenticado, tudo isso não tem como fugir. Mas hoje em dia é muito mais simplificado. Tanto que o meu primeiro contato com a universidade foi por um e-mail. E a partir disso, já naquele tempo foram videochamadas, já foram entrevistas nesse molde muito mais simples e hoje em dia mais ainda. Então, quanto a isso, é bem simples. Excelente, excelente. Você sentiu, né? A gente quer saber do decorrer, qual foi o ponto específico que mais você sentiu dificuldade, né? Em relação, quando a gente fala de dificuldade, pode ser, por exemplo, um local específico de locomoção, né? Algo que normalmente você diz, eu não indico que seja feito dessa forma, até porque essa é a nossa pretensão hoje, né? Traçar de forma linear como seria esse caminho e toda e qualquer informação que possa fazer com que a gente não termine não errando, excelente. Aproveitando esse gancho do professor, como seria o sistema lá? Se você sentiu alguma diferença no sistema de ensino lá da faculdade, aí junto com a sua experiência. Eu ia falar exatamente isso. A minha maior dificuldade foi no sistema de ensino. Foi a diferença de métodos de aula e de estudo. O que acontece? Pelo menos na minha época, eu sei que agora no Brasil a realidade das faculdades e do estudo tem se modificado, mas na minha época de início de curso, as aulas tinham um modelo regra expositivo. Então, o aluno falava se quisesse. O aluno participava de debates, era encorajado, claro, quanto mais em direito, em que a gente tem que desenvolver a nossa oratória. Mas lá a situação é completamente diferente. Por quê? Existem as aulas teóricas, que é um auditório cheio de alunos, com um professor falando o conteúdo. Mas também existem as aulas práticas. E as aulas práticas foi uma diferença gigante para uma pessoa que não era acostumada com esses moldes. Por quê? Nós tínhamos que, se quiséssemos, ninguém obrigava ninguém a falar, mas nós tínhamos que preparar os casos práticos antes daquela aula. Os casos práticos eram levados, resolvidos e eram discutidos e corrigidos pelo professor das aulas práticas durante essas aulas. Se o aluno quisesse participar, ele seria avaliado por isso e ele receberia uma nota de avaliação contínua. Essa avaliação contínua, lembram que eu falei que 8 ou 9 a pessoa ia para recuperação, mas abaixo disso já era reprovação automática? Pronto. Essa avaliação contínua, muitas vezes é o diferencial na hora do cálculo da média para que um aluno possa ser aprovado diretamente ou para que ele tenha a oportunidade de ir para uma recuperação. Então, de toda forma, sempre é algo que vem a somar. Sempre é algo que vem a valorizar não só a tua nota, mas a tua pessoa perante um mercado de trabalho, perante pessoas que são juristas e até podem ser as pessoas que vão te contratar no futuro. Então, eu tive uma dificuldade muito grande porque eu era acostumada com o método de estudo brasileiro, que era a pessoa recebia aquela informação nas aulas, podia ler com antecedência para se familiarizar com o conteúdo, mas depois aprofundava nos livros e podia falar, mas falava se quisesse, falava em um seminário, falava em um júri simulado e depois ia falando nas audiências ao longo da vida. E não já desde o início, se expondo se quisesse, desenvolvendo, debatendo se quisesse toda semana, inclusive, quase todo dia. Uma possibilidade de corte, né? Assim, o amigo, a pessoa que está ali desempenhando, creio que está ali desempenhando aquela atividade, não só da parte técnica, também da parte prática, eu acho que tem essa diferenciação de nota. Tem. Em relação a essa altivez do aluno. Né? E fora esse ponto, né? Em relação ao ambiente mais técnico, ambiente mais de vivência do dia a dia, qual foi uma das principais
questões até culturais que você se surpreendeu com essa alteração, né? Até porque a linguagem é diferente, Sim. a forma de como você lida com as pessoas diariamente é diferente. Dizem muito que o português é muito aquela questão do se você quer uma água, você quer uma água, tem que ser a coisa bem polida, bem restrita, né? Não restrita não, bem específica. Sim, realmente é verdade, o português é muito literal. E existem algumas falhas de comunicação no início, isso é verdade. Por exemplo, desde coisas simples como o fato de que o tu lá é a linguagem informal e o você é uma linguagem mais formal. Aqui a gente trata o senhor, a senhora, lá eles tratam você. Até coisas mais específicas mesmo, como essa questão da literalidade, da pessoa ter que tomar cuidado porque certas expressões que nós usamos não podem ser usadas lá e vice-versa. Isso vai se adquirindo com o tempo. Claro, é uma dificuldade inicial, claro, a pessoa passa por situações um pouco constrangedoras a depender do contexto. Ainda mais para quem nunca falou, né? Sim. A língua. Sim, mas eu conheço muitos amigos brasileiros de lá que acabam por já incorporar sem perceber com pouco tempo as expressões de lá e já aprendem a se virar com muita facilidade. O ambiente de faculdade, Sim. né? Aquele ambiente acolhedor, Sim. realmente faz a diferença. E a gente absorve muito. O ser humano tem uma capacidade fantástica de ser camaleão. É a gente que é acostumado a estar na nossa zona de conforto. Mas Verdade. quando a gente se predispõe a aprender e a absorver e a captar, assim, com todos os sentidos, o que eles estão dizendo, como é a forma certa de enunciar essa palavra, como é que eu me comunico melhor dessa maneira, isso acontece rápida e naturalmente. Então é uma dificuldade grande inicial, é verdade. Mas é vencida rápido. Esse contato com a instituição, quando você está de forma interna, né? Que praticamente eu acho que você passa uma boa parte do tempo dentro da instituição. Como é essa comunicação, o acesso das pessoas, né? De toda a parte de gestão, toda a parte por exemplo, Sim. eu quero, digamos que eu fazia parte de um projeto e agora quero mudar meu estilo de pesquisa. É tranquilo em relação a isso? Sim, eu acho que é uma questão de a pessoa saber quem são as pessoas certas, saber se comunicar, saber mandar um e-mail na hora certa. Aqui, lá, em qualquer lugar do mundo, saber ter a sua voz e saber tirar as dúvidas e não ter medo e entender que as pessoas estão ali para ajudar, assim como a gente tá para ajudar os outros também. Faz com que isso se torne mais leve e mais possível, vamos dizer assim. Principalmente porque Lisboa é uma cidade extremamente cosmopolita. E claro que não é todo mundo que vai ser assim. Claro que não é todo mundo que vai ser aberto a ajudar, que vai ter boa vontade. Mas com as pessoas certas e com a comunicação certa, e à medida que a gente vai aprendendo a lidar com eles, isso é bem possível. Sim. Entendi. Ok. E agora no contexto posterior, me formei e agora, como é que a minha vida depois da vida acadêmica, como é que eu inicio, né, na minha carreira jurídica lá, o meu trabalho? Pronto. Algumas coisas importantes a falar sobre esse ponto. Uma primeira delas, que eu acho que é a pergunta que já aparece na cabeça de todo mundo. Eu tenho um diploma português ou eu tenho um diploma brasileiro. Ele vai servir no outro país? E a resposta vai. Vai depender da instituição, vai depender do cargo, se vai ser necessário uma revalidação, se vai ser necessário um trâmite, uma burocracia a mais. Mas, no geral, vai. Atualmente, como eu falei para vocês, o Tratado de Amizade entre Portugal e Brasil voltou a ter força total, vamos dizer assim. De maneira que uma pessoa que queira voltar e trabalhar no Brasil, ou ter uma porta aberta a mais, como foi o meu caso, e ter não só a Ordem dos Advogados Portuguesa, a OA, como a OAB, dependendo da situação, não precisa revalidar o diploma, ou precisa revalidar o diploma, mas ele vai ser integralmente reconhecido. Eu não posso dizer a vocês que isso é algo certo. Por quê?
Vai depender da instituição, vai depender das formalidades da instituição e como é uma análise feita de cadeira a cadeira, ementa de curso por ementa de curso, isso pode levar a, eventualmente, a necessidade de fazer uma prova aqui, um complemento acolá, uma defesa de algo nesse sentido. Mas a minha situação, por exemplo, como eu disse a vocês, eu estava num contexto em que o tratado de amizade não tinha essa clareza que voltou a ter hoje em dia, e por isso eu precisei revalidar o meu diploma. Não foi um processo fácil, mas por situações diferentes e alheias a esse pacto de amizade. E apesar disso, eu tive deferimento total. Eu não precisei fazer provas para complementar, eu não precisei fazer defesas de uma tese ou algo do gênero para complementar. Justamente por conta desse momento atípico, né? Ainda não... Talvez os órgãos responsáveis queriam pecar pelo excesso e não pela omissão. E a gente até falou aqui em outro momento sobre algumas profissões, né, que talvez a questão a gente teve o GDPR, depois virar LGPD, né, toda essa incorporação junto ao nosso país, inclusive com textos de leis bem específicos e, inclusive, praticamente, em alguns pontos, o Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Então, essa aplicação e essa preparação lhe dá a oportunidade de estar à frente em alguns cargos que hoje são necessidade de mercado. Então, dentro dessas formações, toda a formação dentro dos cursos que você fez, quais são as áreas que você sente com maior ascensão sobre o uso, né? A gente está falando aqui de forma geral, contextualizando todo e qualquer projeto de pesquisa, toda e qualquer bolsa no exterior, mas dentro das áreas de sua pesquisa, onde é que você mais enxerga oportunidades? Existe um crescimento muito forte em Portugal e no mundo como um todo, no ramo, nós somos suspeitos para falar, mas no ramo do direito digital. A demanda pela proteção de dados, a demanda pelos entendimentos de direito e inteligência artificial, direito e redes sociais, toda aquela discussão que existiu no metaverso, tudo isso, é uma realidade. E como foi falado aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados e outras legislações brasileiras que estão em fabricação, inclusive, como é a proposta de legislação sobre a inteligência artificial, bebem muito da fonte europeia. Então, o que acontece aqui, geralmente é o que aconteceu lá alguns anos atrás. Por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados é um pouco mais velho do que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. A legislação sobre inteligência artificial que vem por aí vai ser um pouco mais nova do que o AI Act, que é a legislação, a regulamentação a respeito de inteligência artificial, recém-inaugurada, recém-saída do forno legislativo da estruturação europeia lá. Então, o direito digital é uma aposta, e tudo o que tem a ver com ele. E eu diria que existem mercados que, por mais que não sejam necessariamente novos, eles vão ser sempre promissores. Como, por exemplo, o direito tributário. As minhas áreas de prática são muito focadas também nas oportunidades que foram surgindo e que eu fui percebendo. Então, o direito tributário é uma delas, o empresarial é outra. O direito civil como um todo, porque a União Europeia tem aquela questão de integração muito forte de mercado, de ser União Econômica e Monetária. Então, as relações civis, não só comerciais, não só entre empresas, mas as relações entre pessoas também vão ser influenciadas por esse fato. Em relação ao e-commerce, né? Toda essa questão de comunicabilidade internacional. Sim. E eu diria que essas áreas são bastante promissoras e já dão uma boa amostra do que é mais pedido por lá. Claro que existem outras, mas essas são uma boa amostra. Hoje, né? Aqui realmente é critério
até para que a pessoa que esteja tendo acesso a esses cursos possa, hoje, dentro, né, dessas áreas já citadas, quais são os principais cargos, quais são as principais análises de mercado que poderiam estar diante dessa, por exemplo, o tributarista, como foi citado, o advogado que trabalha no âmbito empresarial. Qual área você diria dentro desses segmentos que poderiam trazer aí, se enquadrar junto a essa pesquisa? Primeiro, nos âmbitos empresarial e tributário, é importante ter em mente, principalmente se a pessoa quiser ir para um centro maior, como Lisboa, o Porto até, mas principalmente Lisboa, mão de obra especializada. Existem escritórios que têm, assim como o inglês, outro pré-requisito essencial para a contratação, que é um mestrado, ou pelo menos uma pós-graduação. Então, mão de obra especializada é uma primeira coisa que eu diria. Em segundo lugar, conhecimentos de soft skills, num geral. Não é mais visto com bons olhos uma pessoa que tem um currículo enorme, mas que não tem nenhuma soft skill nele, que não tem, por exemplo, habilidades de comunicação, habilidades de Excel ou de Word, PowerPoint ou semelhantes no geral. E além das soft skills, eu também diria que ter conhecimentos, não tem para onde correr, de tecnologia e de privacidade no geral, que eu diria que é bem importante. Por exemplo, pós-graduações que não são necessariamente presenciais, mas que permitem que uma pessoa conheça a realidade jurídica de proteção de dados, vamos supor, de Brasil, União Europeia, até porque são semelhantes, e comparem com Estados Unidos, como foi o caso dessa minha especialização. São diplomas que, além de serem muito práticos, são bastante valorizados e vão te abrir portas também. Apenas a título de complemento, né, a gente sempre tem essa dúvida sobre a recepção, a gente já falou em um momento anterior, mas essa estrutura, né, institucional, essa estrutura acadêmica, como você se sentiu assim, se você pudesse escalonar, né, trazer uma nota sobre esse quesito de ser recebida, né, você realmente sentiu por algum motivo que em um ponto específico não foi tão bem recepcionado, ou do começo ao fim você se sentiu assim, bem acolhida, né? Se desde o momento que foi recepcionada na chegada, o encaminhamento para os projetos, o encaminhamento de horários, tudo isso é feito por parte da instituição, a comunidade, né, como um todo, ela abraça realmente o estrangeiro, no sentido de trazer essas informações, ou é muito daquele do action, né? Você chega e tem que desenrolar. Ou existe, desde a chegada, um parâmetro a ser seguido? Eu posso dizer que me surpreendi positivamente com a simpatia das novas gerações. Os portugueses mais velhos, nem tanto, eles são mais fechados, mas as novas gerações são muito abertas a ajudar, são muito empáticas, não tem tempo ruim para ajudar a pessoa. Porém, o que acontece é que é um fato. O europeu é um povo muito individualista, não necessariamente de uma maneira ruim, mas de uma maneira que é cada um vivendo a sua vida. Então, se você não chegar e disser, ei, me ajuda, ei, me orienta, me tira essa dúvida, ele não vai, via de regra, ser a pessoa que vai fazer esse caminho contrário. Então, nesse sentido, por uma questão cultural, acontece uma institucionalização e a pessoa tem que realmente ser mais proativa, tem que realmente ir atrás, tem que se informar, tem que falar com as pessoas. Uma vez que você fala, eles vão te ajudar, principalmente se forem os mais novos. Mas, num geral, você precisa penar um pouco e se informar muito. Tomar iniciativa, né? Sim, sim. E
eu acho que eles poderiam ser melhores nesse sentido institucional, de guiar, de ajudar, de ter respostas para as interrogações que nós apresentamos, antes, durante e depois que chegamos. Então, Eu acho que até é uma questão de, talvez, por quantidade, né, como uma forma de adaptação. E, querendo ou não, isso denota um pouco do mercado de trabalho. Né? O mercado de trabalho, a empresa não vai chegar para você especificamente e vai trazer essa oportunidade. Né? O simples fato de abrir essa oportunidade para estar no país aprendendo um novo direito, né? Aprendendo conexões diferentes, eu acho que talvez esteja aí o principal plus, né, de toda essa estrutura. E caminhando para o fim, mais uma vez, agradecer a sua participação. eu que agradeço. Sim, sim. É sempre uma honra poder dividir, né, assuntos de tamanha relevância com pessoas que, de fato, têm skin in the game, né, que passou por aquilo ali, traz uma vivência e, principalmente, com detalhes para que possa ajudar outras pessoas, para que seja o caminho que foi apontado aqui inicialmente. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Cecília. Eu que agradeço. E passo a palavra para algum apontamento. Só tenho a agradecer também, né, doutora Cecília, pelo conhecimento a nós repassado. Eu creio que sanou bastante as dúvidas de muita gente. E quem quiser, né, acompanhar você no Instagram, que você fala muito sobre isso lá. Sim. Exato. E Fica o por fim, convite. Se tiver mais algum apontamento, pode ficar à vontade. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, quero agradecer a quem estava aí ouvindo ou vendo nós três aqui essa conversa e dizer que estou disponível para o que quiserem, se quiserem falar, se tiverem alguma dúvida, contem comigo. Muito obrigada. Obrigada. Então, finalizamos por aqui mais um episódio do César Recebe, falando sobre um tema de grande relevância. E aqui fica aberto as redes sociais, também abaixo, para qualquer pergunta que repassaremos para a doutora Cecília. Em momento posterior, voltaremos com a resposta. Muito obrigado. Obrigada.